Do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 163, de 180. Não crer. Psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. 163. Não crer. Mas quem não crer será condenado. Jesus, Marcos 16:16. Os que não creem são os que ficam. Para eles, todas as expressões da vida se reduzem a sensações finitas, destinadas à escura voragem da morte. Os que alçam o coração para a vida mais alta estão salvos. Seus dias de trabalho são degraus de infinita escada de luz. À custa de valoroso esforço e pesada luta, distanciam-se dos semelhantes e, apesar de reconhecerem a própria imperfeição, classificam a paisagem em torno e identificam os caminhos evolutivos. Tomados de bom ânimo, sentem-se na tarefa laboriosa de ascensão à montanha do amor e da sabedoria. No entanto, os que não creem limitam os próprios horizontes e nada enxergam senão com os olhos destinados ao sepulcro, adormecidos quanto à reflexão e ao discernimento. Afirmou Jesus que eles se encontram condenados. À primeira vista, semelhante declaração parece em desacordo com a magnanimidade do Mestre. Condenados a quê e por quem? A justiça de Deus conjuga-se à misericórdia, e o inferno sem fim é imagem dogmática. Todavia, é imperioso reconhecer que quantos não creem na grandeza do próprio destino sentenciam a si mesmos às mais baixas esferas da vida. Pelo hábito de apenas admitirem o visível, permanecerão beijando o pó, em razão da voluntária incapacidade de acesso aos planos superiores, enquanto os outros caminham para a certeza da vida imortal. A crença é lâmpada amiga, cujo clarão é mantido pelo infinito sol da fé. O vento da negação e da dúvida jamais consegue apagá-la. A descrença, contudo, só conhece a vida pelas sombras que os seus movimentos projetam, e nada entende além da noite e do pântano, a que se condena por deliberação própria. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Querida amiga, querido amigo, aqui estamos no capítulo 163 de 180, Não crer. Este capítulo está sendo feito adiantado para atender um pedido de um amigo. Já no princípio,
aqui Emmanuel utilizou para o seu texto esta passagem que foi anotada pelo discípulo Marcos, no capítulo 16, versículo 16. Quando Jesus disse: "Mas quem não crer será condenado." Realmente é uma frase bem enfática. E o nome que Emmanuel deu à lição foi não crer. Vamos aqui então absorver este conteúdo que Emmanuel nos oferta. Ele diz então: os que não creem são os que ficam. Olha que coisa interessante. Então, Emmanuel está afirmando que ficam porque estão, de certa forma, paralisados, não é? Eles estão paralisados na sua evolução, porque se não crê, eles estão tendo um outro pensamento. E diz ainda Emmanuel: para eles, todas as expressões da vida se reduzem a sensações finitas, destinadas à escura voragem da morte. Vamos aqui ver algumas palavras, ou melhor, uma palavra. Voragem significa destruição com violência. Então, Emmanuel está dizendo que, para eles, essas pessoas que não creem, todas as expressões da vida, então vejam bem, tudo aquilo que acontece de certa expressão para as pessoas. Então, essas expressões máximas que acontecem para essas pessoas na vida se reduzem a sensações finitas. Finita significa que tem fim, não é isso? Então, as pessoas que não creem, as sensações delas são finitas. Então, ela começa a ter uma sensação, por exemplo, de felicidade, mas essa sensação, ela acaba logo, não é? Muitas vezes, apegos a coisas materiais, não é? E ele ainda coloca que são destinadas à escura voragem da morte. Então, como eu disse, voragem é destruição com violência. Então, essas expressões que são importantes na vida dessas pessoas são expressões finitas, não é? São sensações finitas que têm fim. E estão destinadas a esta destruição da morte. Aqui eu me lembro muito de alguns idosos que chegam na idade da velhice e não têm mais o que se pensar. Então deve ser muito triste, porque se ele, no decorrer da sua vida, na juventude, na maturidade, se ele passou a não crer no Evangelho de Jesus e ficou com essas expressões da vida somente baseadas nas sensações finitas, chegar no final deve ser muito ruim, porque a vida que ele passou sem significado nenhum, não é? Então ele vai morrer e vai acabar. Deve ser um sentimento ruim. Com certeza não é um sentimento bom para quem chega no final da vida com esse sentimento. Mas voltando à lição, Emmanuel nos diz: os que alçam o coração para a vida mais alta estão salvos.
O que significa alçar? Alçar é erguer. O coração é o órgão que nós temos como sentimento, não é isso? Então, aqueles que chegam até os seus sentimentos maiores, mais sublimes, não é? Que estão no coração, ele chega até a sua vida mais alta. Por quê? Porque vê um sentido da vida. Por isso que ele diz que estão salvos. Porque pensando em sentimentos, em amor, não é? Porque essa é a importância da vida. É você pensar no amor, no carinho, no respeito ao próximo, porque aí você está amando a si mesmo e amando ao outro e, naturalmente, amando a Deus. Então é onde ele diz que estão salvos. Por quê? Porque acredita numa vida eterna. Acredita que é um espírito eterno. E, portanto, não vai ser a morte que vai acabar com a vida dele. E ele ainda continua dizendo: seus dias de trabalho são degraus de infinita escada de luz. Então, quem tem essa crença da imortalidade da alma, cada dia que passa é uma bênção divina. E por isso nós temos que, ao acordar, agradecer a Deus por mais um dia que estamos vivos aqui, encarnados, não é? Com todas essas oportunidades que vão chegar até nós. Oportunidades que vão nos fazer uma pessoa melhor, que vão nos dar a oportunidade de trabalhar, de crescer. Por isso que ele diz, os seus trabalhos, né, são degraus de infinita escada de luz. Então nós temos essa oportunidade de estar realmente cada dia galgando que seja um degrau, não é? Um degrau por dia, mas um degrau já é muito, porque nós começamos esta caminhada. Nesta outra parte, à custa de valoroso esforço e pesada luta, distanciam-se dos semelhantes. E, apesar de reconhecerem a própria imperfeição, classificam a paisagem em torno e identificam os caminhos evolutivos. Vejam bem, quando nós estamos crendo e estamos estudando o Evangelho de Jesus, e estamos paulatinamente praticando este Evangelho, é à custa de valoroso esforço e pesada luta. Não é fácil, é claro que não é. Nós temos que viver com pessoas difíceis, não é? De todos os sentidos, seja no lar, seja no trabalho, em todos os lugares. E aí, quando nós, então, nos esforçamos para não dar uma resposta ruim, que está no mesmo nível vibracional de quem nos falou alguma coisa, não é? É muita luta. Mas, em havendo feito isto, não é? Em tendo esse valoroso esforço, essa pesada luta, nós vamos nos distanciando dos semelhantes. Nós vamos nos distanciando deles. Então, essas pessoas continuam, como vamos dizer, no inferno, não é? O inferno de cada um. E nós vamos nos distanciando, porque nós temos um caminho a seguir, eles não têm. E diz ainda que, apesar de reconhecerem a própria imperfeição, porque nós nos reconhecemos, porque à medida que nós vamos estudando e nos conhecendo, é óbvio que cada dia, em cada momento das nossas palavras diárias, dos nossas atividades, nossas ações, nós vamos reconhecendo a nossa própria imperfeição, porque nós vamos descobrindo. Esta é a grande verdade.
nós vamos descobrindo a nossa imperfeição. Mas classificam a paisagem em torno e identificam os caminhos evolutivos. Então, mesmo sendo imperfeitos, nós podemos classificar a paisagem em torno, não é? E nós identificamos aqueles caminhos evolutivos, aqueles que nos vão dar a evolução. E aí nós caminhamos por esse caminho, que são as dificuldades que nós temos no dia a dia. Quais são as atitudes que nós vamos ter com o próximo, não é? Se o próximo está desequilibrado, nós vamos ajudá-lo e não entrar na sua faixa vibracional. Não é assim? E ele continuou dizendo: tomados de bom ânimo, sentem-se na tarefa laboriosa de ascensão à montanha do amor e da sabedoria. Então, entendo essa crença, nós vamos estar tomados de bom ânimo. Nós vamos sentir nessa tarefa laboriosa de ascensão como se estivéssemos e que vamos estar na montanha do amor e da sabedoria. Por que isso? Porque a cada dia que nós vamos galgando um degrau desta ascensão que ele bem mencionou, nós vamos recebendo mais. Porque os bons espíritos vão nos ajudando. Nosso anjo da guarda vai nos ajudando. Porque sabe que pode contar conosco. Então aí nós vamos seguindo em frente. E vamos realmente distribuindo esse amor para as pessoas. Não é? Que é traduzido em paciência, em tolerância e tudo mais. Nesta outra parte, ele diz assim: no entanto, os que não creem limitam os próprios horizontes e nada enxergam, senão com os olhos destinados ao sepulcro, adormecidos quanto à reflexão e ao discernimento. Então agora ele está falando desses nossos irmãos que não creem no Evangelho de Jesus, por exemplo, não é? Não têm um pensamento da vida eterna. Então, eles que não creem limitam os próprios horizontes. Quem que limita? Eles mesmos. E nada enxergam, porque não tem nada para ver, não é? Senão com os olhos destinados ao sepulcro. Isto é, quando não enxergam a vida eterna, não enxergam a claridade que nos leva ao Evangelho de Jesus, a única coisa que eles vão enxergar é o sepulcro, não é? É realmente a morte, não tem mais nada. Por quê? Porque eles estão adormecidos quanto à reflexão e ao discernimento. Eles não querem refletir sobre essa matéria. Eles não querem raciocinar, né? Discernir uma coisa da outra. Por isso afirmou Jesus que eles se encontram condenados. Não é? Então, eles se encontram condenados por isto, por realmente ter essa postura. Emmanuel diz: à primeira vista, semelhante declaração parece em desacordo com a magnanimidade do mestre, porque a generosidade do mestre realmente é muito grande. E quando a gente ouve essa frase, ou a gente lê essa frase, parece que Jesus não falou isto, não é? Mas aí é onde Emmanuel pergunta: condenados a quê e por quem? Por que Jesus disse: mas quem não crer será condenado? E é a pergunta de Emmanuel: condenados a quê e por quem? Então, nesta outra parte, Emmanuel começa a explicar isso para nós. Diz ele que a justiça de Deus conjuga-se à misericórdia, e o inferno sem fim é imagem dogmática. Olha que interessante. Essa justiça de Deus realmente é misericórdia pura, porque quando você percebe, né, a
assim no princípio já, estudando o Evangelho de Jesus, quando ele se refere a Deus, o Pai, a gente vai vendo a misericórdia de Deus, não é? Porque Deus nos criou todos em épocas diferentes e nós estamos aqui na Terra com diversas encarnações diferentes, não é? Então fomos criados em épocas diferentes, temos evoluções espirituais diferentes, evoluções intelectuais diferentes, para aprendermos uns com os outros, não é? Então, nós estamos todos juntos. Todos juntos. Então, essa misericórdia de Deus é imensa. E por isso que ele diz que o inferno sem fim é imagem dogmática. Esta imagem dogmática, ela vem de dogma, não é? Que é uma verdade absoluta, irretocável. Que esses dogmas, eles foram muito utilizados pela Igreja Católica no princípio, né? Quando eles não tinham como explicar, eles então diziam que aquilo era um dogma que tinha que ter fé cega para acreditar naquilo. Então, é mais ou menos o que essas pessoas fazem, mas sem nenhuma crença no catolicismo. Sem nenhuma crença. Mas eles têm essa ideia fixa de que, sem nenhuma esperança, não é, na eternidade da alma. Então, para esses, o inferno sem fim é uma imagem dogmática. Ou seja, não tem uma luz, não é, no final da sua vida. E Emmanuel continua dizendo: todavia, é imperioso reconhecer que quantos não creem na grandeza do próprio destino sentenciam-se a si mesmos às mais baixas esferas da vida. Aqui está uma coisa interessantíssima. Então, é imperioso reconhecer, ou seja, é de fundamental importância reconhecer que essas pessoas que não creem na grandeza do próprio destino delas, porque como ela não acredita em Deus, não acredita, não é, na sua grandiosidade, ele acha também que ele não tem valor nenhum. Porque quem não acredita em Deus vai acreditar em si mesmo, no sentido da eternidade? Não vai. Acreditam que vão morrer e acabar. Não é assim? Por isso que eles estão sentenciando a si mesmos, ou seja, estão dando uma sentença das mais baixas esferas da vida. Ou seja, é pó. Não é? Então, acabou ali. Então, quem sentencia é eles que estão fazendo isso com eles mesmos. Continua dizendo, pelo hábito de apenas admitirem o visível. Então, eles têm um hábito de acreditar somente no visível. Aí, nisso eu acredito, eu estou vendo. Não é? Só. Permanecerão beijando o pó. O que significa essa expressão, beijar o pó? Então, ele só acredita na terra. Nada mais. Nada mais. E muitos se colocam assim, numa situação até de arrogância. Não é? Eles até brincam com as pessoas que são crentes no Evangelho de Jesus, a Deus. Então, me parece até a ponto de achar que, por não acreditar a Deus, eles não estão submissos a Deus. Não é? Porque não acredita, né? Não é assim? E continua dizendo, em razão da voluntária incapacidade de acesso aos planos superiores. Então vejam bem, como o hábito deles só é de acreditar no visível. Vai permanecer beijando pó, ou seja, acreditando nas coisas materiais. E em razão dessa voluntária incapacidade, porque eles é que estão se colocando com esta voluntária incapacidade de acesso aos planos superiores. Então eles não têm esse acesso. Enquanto os outros caminham para a certeza da vida imortal.
Então eles caminham para um lado e quem tem a certeza da vida imortal caminha para o outro. Nesta outra parte, e neste final, Emmanuel diz: a crença é lâmpada amiga, cujo clarão é mantido pelo infinito sol da fé. Então essa crença na imortalidade é uma lâmpada amiga. Por quê? Porque ela está sempre acesa, nos direcionando, não é? Esse clarão que é mantido pelo infinito sol da fé. Então, isto é que nos faz ir em frente. E diz: o vento da negação e da dúvida jamais consegue apagá-la. Então, quem tem essa fé, esse clarão, nunca ele vai ser uma pessoa que vai ter a negação. E nunca essa pessoa vai apagá-la também. Porque ele já conheceu a imortalidade da alma. Ele tem essa fé. Continua dizendo Emmanuel ainda na sua finalização: a descrença, não é, dessas pessoas, contudo, só conhece a vida pelas sombras que os seus movimentos projetam e nada entende além da noite e do pântano, a que se condena por deliberação própria. Então, essas criaturas, elas estão se autocondenando por isto, porque elas não veem nada a não ser os movimentos das suas próprias sombras da noite e do pântano que se condena por deliberação própria. Então vão se encontrar num lugar, vão se ver num lugar que é a sombra. Porque não adianta ela querer acreditar que não existe a eternidade. Ela pode dizer isso agora, acreditar isso agora, mas ele vai se ver livre do corpo e vai entender que ele é eterno. Só que ele perdeu todo esse tempo, não é? Esse tempo de condenando, não é, a si mesmo. Uma lição interessante para que a gente possa refletir e de certa forma, a gente levar o carinho, a nossa paciência e tolerância para essas pessoas que estão com esse conceito de que Deus não existe, que a alma não é imortal, não é? E muitas vezes são pessoas boas, que não praticam o mal. Mas, porém, não tendo este conceito da imortalidade da alma, elas deixam de evoluir. E é por isso que precisa o nosso amparo, para que a gente possa ajudá-los com paciência, com tolerância e dando o exemplo, não é? Que em vivendo assim é muito mais feliz. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.